Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras, hoje com o livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 78. Purifiquemo-nos. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Paulo de Tarso diz o seguinte: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a sua obra. E Emmanuel comenta: em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde o ouvido para ser utilizado pela injustiça, quem não vigie sobre a língua, pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de suas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos de legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Purifiquemo-nos. Linda lição, importante lição, para o nosso momento atual das nossas vidas. Nós conseguimos verificar pelo mundo muitas tentativas de pessoas que tentam se colocar como purificados, como missionários, em situações privilegiadas, querendo convencer um, querendo convencer outro do caminho ideal a ser seguido. É importante nós verificarmos e avaliarmos de todos, inclusive de nós mesmos, de que forma nós estamos utilizando esse corpo, esse vaso, nos dado pelo plano espiritual, nos dado por Deus, para podermos aprender, para podermos iluminar os nossos espíritos com o conhecimento, através do amor e da dedicação, através da entrega diária, aprendendo a utilizar a nossa fala, aprendendo a utilizar os nossos ouvidos e os nossos olhos para o bem da humanidade. Quando observamos que em muitas situações as pessoas utilizam um dom que foi recebido de maneira equivocada, se sentindo superior, tentando convencer outras pessoas de um caminho distorcido daquele que Jesus nos coloca, nós precisamos alertar as pessoas. Nós precisamos colocar a palavra de Jesus acima de qualquer situação, acima de qualquer momento. O verdadeiro cristão segue os caminhos orientados por Jesus. Todo ele.
não só uma parte que lhe convém, não só um caminho que lhe é peculiar nesse momento e lhe pode ajudar na sua ascensão e no seu missionato. É importante que nós entendamos que Jesus era um ser maravilhoso, que esteve entre nós com sua perfeição espiritual, com a sua perfeição moral. Qualquer distorção desse pensamento, qualquer distorção desse sentimento fará com que os nossos órgãos, fará com que o nosso vaso não esteja purificado, não esteja de acordo com aquilo que Jesus nos dá, com aquilo que Jesus nos coloca como opção de caminho a ser seguido. Porque todos nós que consideramos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, precisamos purificar os nossos sentidos, ao ponto de purificar a nossa alma em busca desse aperfeiçoamento e desse crescimento. Que a paz do Mestre Jesus permita que durante essa semana e que durante toda a nossa vida possamos refletir sobre essa purificação, sobre essa forma de deixarmos o nosso vaso puro para podermos seguir e orientar verdadeiramente no caminho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.